Olá, paz e prosperidade. Meu nome é Rômulo Aguiar, eu estou aqui hoje com o Frei Galileu. Frei, antes de tudo, eu queria dizer muito obrigado pelo seu tempo. Eu tenho visto um pouco de quão corrido é a tua função, o teu dia a dia. Eu queria que você contasse um pouco para nós como foi a tua infância, como você cresceu, a tua educação em relação a Cristo. Então, primeiramente, posso começar a minha infância falando dos meus pais, né? Claro. Minha mãe encontrou meu pai muito jovem e ali ficaram, depois soube que estava grávida. Depois de um ano se separaram e eu fui sempre criado por vó, né? Desde o meu primeiro ano de idade. E minha avó, sempre morei perto de praia, né? Sou do São Luís do Maranhão. Do Maranhão. Do Maranhão. E a minha casa sempre foi perto da igreja, né? Vamos dizer que quase dentro da igreja. E a minha cidade, onde fica o santuário de São José, que é Padroeiro do Maranhão. Ah, que legal. Então, sempre minha infância foi envolvida pela procissão, né? E aquele molequinho que quer viver uma juventude ali, e minha avó sempre aquela mulher religiosa, né? Então, sempre digo para mim mesmo que hoje eu estou aqui graças à minha avó. Que legal. Então, sempre foi aquela vó que quis me levar ali para procissão, né? Mesmo não querendo. Deixa eu perguntar, quantos anos o senhor tem hoje? Hoje eu tenho 33. 33. Então, desde sempre você foi criado dentro dos percalços da igreja? Sim, um tempo me afastei, né? Quando fui chegando ali mais a juventude ali perversa, vamos dizer assim, me afastei. Me tornei protestante também. Ah, né? é? Sim. Conta pra nós então um pouco desse percurso até chegar aqui, um pouco dessa parte da religião, da sua crença. Então, com uns 15 anos, né, a gente estava ali com minha avó ainda e tentando ainda ter a minha idade já para sair de casa, né? E com 18 anos saí da presença da minha avó e fui morar em Belém, né? Eu sou do Maranhão, fui morar em Belém com meu tio, né? Atrás de trabalho? Atrás de trabalho, isso. E meu tio era da Igreja Universal, né? E aí, como estava morando com ele, querendo ou não, foi seguir, né? Mesmo tendo já uma estrutura, né? De ser católico, tudinho. Depois de uns 2 anos ali, aquilo foi esquecido e pratiquei outro caminho. E aí me tornei ali uns 3 anos, né? Fiquei na Igreja Universal, aonde tive outra, vamos dizer, outro segmento ali, né? E aí foi muito dolorido para minha avó, né? Imagino. Muito dolorido mesmo. E foi de procissão para Universal. E aonde tudo aquilo que era educação, né? Tudo aquilo que foi ensinado desde a infância, eu coloquei dentro de um saco e deixei ali. E em coisa de 3 anos, parece que era uma história para mim, né? De 17 anos, botei para um lado, e algo de 3 anos, parece que era o meu mundo, vamos dizer assim. E ali eu comecei a ter uma dificuldade em relação a Nossa Senhora, né? E aonde eu já cheguei a um nível de xingar, né? Aonde rejeitar a parte, né, de Nossa Senhora dentro de mim. Então isso para mim foi muito dolorido, né? E como minha avó sempre falou que eu fui muito próximo, né, de Nossa Senhora, dormia na rede com a imagem de Nossa Senhora, tudinho. Então para mim foi muito difícil. Antes, quando nessa primeira parte tua católica, vamos assim dizer, você já acreditava ou você só fazia? Acreditava.
Já acreditava. E mesmo assim, daí teve esse desligamento. Que forte. Mas vamos lá. E daí da Assembleia Universal. E aí foi quando eu voltei, depois de 3 anos para São Luís. Minha avó queria ir porque queria que eu visitasse ela. E aí eu falei para ela assim, não, vou, tô aqui bem em Belém. Ela disse, não, por favor. Aí era para te trazer pra fez aquela chantagem comigo assim mesmo. Eu posso morrer e a gente não se vê. Aí aquilo ali apertou meu coração. Aí eu fui para obediência e minha avó tinha feito, porque da minha cidade a São Luís é 1 hora de carro. E todo ano existe um festejo que nós andamos de São Luís à minha cidade andando. É quase 8 horas de andando. E minha avó, foi no mesmo tempo do festejo, minha avó queria que eu fosse. E aí ela fez uma promessa sem eu saber. Eu não sabia. Ela fez uma promessa. E a promessa era cumprir o que desde a minha infância eu fazia no festejo de Ribamar, de andar da forquilha até o santuário de São José de Ribamar, pagando a promessa a São José. E aí quando eu cheguei, né, voltei, minha avó disse assim, meu neto, tem uma coisa que você precisa cumprir, que eu fiz para você. Aí eu falei, o que foi, vó? Eu fiz uma promessa. Aí eu falei assim, vó, eu não acredito mais nisso. Nossa. Ela falou assim, você acreditando ou não, você vai fazer. Se vó, eu não vou fazer. Ela disse, filho, aí ela falou assim mesmo, talvez eu não esteja mais perto de você. Apertando mesmo. Apertando. É isso que eu quero como o último pedido que eu faço a você. E aí assim, vó, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Aí ela disse, por favor. E aí eu fui, por ela. Entendi. Não porque 8 acreditar naquilo. E eu fui, e aí quando eu cheguei lá, era aquela multidão de gente, aquela fé das pessoas, né? E eu fiz um percurso, né, do que eu fiz da minha infância. E aí, nesse percurso, né, as pessoas com a vela, pessoa com o caso na cabeça, que fez promessa, o trio, o som, né, cantando aquelas canções que eu escutava da minha infância. E aí eu fui fazer toda uma memória. Ao mesmo tempo, aquela luta de mim. Não quero, isso aqui é a verdade, não quero. Aquela luta, né? Desde mim, aí o orgulho do homem, assim, não, isso é só uma coisa que eu tô relembrando. Estão perdendo de novo. tempo. Isso. Mas eu segui até chegar de novo no santuário, dentro de mim tinha uma certeza, que aquilo era uma certeza da minha fé. Legal. Mas ao mesmo tempo, fora de mim, não quis aceitar, porque já tinha uma amizade, né, de pessoas, né, enfim, eu queria seguir isso aqui, enfim. E paguei a promessa, terminei, falei assim, ó, paguei o que você queria. E aí depois disso, né, um amigo meu, né, me apresentou para um amigo dele, o irmão do amigo do meu me convidou para o resgate. Aonde? Em Ribamar. Em Ribamar. Quer dizer, eu morava em Ribamar e o resgate é em São Luís. Você não conhecia nada? Não sabia de nada. Sabia de nada. Isso em que ano, mais ou menos? 2018. Você tinha 18 anos? Tinha 18 15 anos atrás. Isso. E aí me convidaram, eu falei assim, não quero. E meu amigo disse assim, vamos lá, rapaz. Eu disse, não. E o irmão do amigo meu convidando a gente, né? E o que é engraçado... Ele era missionário ou só era colaborador? O que? O amigo do meu irmão? Do meu amigo? Era amigo dos irmãos, já. Mas não trabalhava na obra, nada? Não. Na fraternidade. E aí, porque ele fez o resgate, né? Então ele queria também convidar o irmão dele, né? Porque o irmão dele estava numa situação delicada também, né? E aí ele convidando a gente, porque o irmão dele, o meu amigo, ele saiu como vereador, né? E aí o irmão dele queria tirar ele dessa situação política, não sei o que mais. Eu sei que em cima da hora, na sexta-feira, ele tentou convidar a gente de novo.
E aí esse meu amigo, o amigo do meu amigo, disse assim, vamos lá. E aí a gente foi. Eu falei assim, eu não quero ir, mas como tava 5 pessoas querendo ir, eu disse que não queria, e acabei sendo convencendo. Aí eu fui lá. E aí chegou no resgate, no sábado pela manhã, né, nós viajamos de Ribamar, que é minha cidade, para São Luís. Quando chega lá, eu vi o Frei Boaventura. Quando eu vi aquele Frei como eu estou hoje, de hábito. aí eu falei assim, porque já é uma coisa prática da Igreja Universal, algumas situações ao chamar de demônio. Aí pra mim a primeira impressão que eu tive da minha cabeça assim, aquele homem ali é um demônio. Olha. E aí eu fiquei assim, já com o meu coração duro já, né? E aí eu falei assim, não vou ficar aqui não. Aí meus amigos, vamos ficar mais um pouquinho. Se não estiver legal, a gente vai embora. Tá bom. Aí foi indo. Quando começou os primeiros momentos do resgate, né? Aí já começou a mexer dentro de mim. Já começou a provocar algo dentro de mim, né? E aí começou, já dei várias coisas dentro de mim, aí que eu veio à tona pra mim. E aí, aqueles irmãos que estavam ali, que pra mim na primeira pressão era um demônio, já eram os irmãos que estavam cativando meu coração, né? O que acontecia no encontro, pela manhã, meio-dia já tinha outros pensamentos. Já começava a dar outros pensamentos. É como eu estivesse já me abrindo para tirar aquilo que eu tinha criado de mim que não existia. As barreiras, quebrar as barreiras dentro de mim. Eu sei que depois que terminou esse encontro, no outro dia eu já queria estar na casa dos irmãos. Que legal. Foi da água para o vinho. Eu sempre fui assim, muito radical. Quando eu tinha certeza que aquilo era, eu ia. Eu me lançava, essa é a verdade, me lançava para saber. E no outro dia já estava na casa dos irmãos, e aí começou a ter esse momento, eu não sabia ainda sobre a Eucaristia, a adoração a Jesus exposto. E aí a presença dos irmãos, a simplicidade dos irmãos, eu acho que eu fui para a Igreja Universal atrás de felicidade. E aquele pouco que os irmãos tinham me dava assim, nossa, ele é feliz. E aquilo ali me mexeu com a minha estrutura assim. Eu entendo um pouco o que você fala, porque chega a dar no começo, que eu comecei a conviver um pouco mais com você, chega a dar uma agonia. Depois eu vou tentando imitar. Mas a calma que vocês têm, a cutis, a pele de vocês, tipo assim, a tranquilidade que vocês vivem, tipo, e aparece situações, né, problemas demais, tipo, gravíssimos, tal, não sei o que. A calma que vocês têm para lidar com a situação, o jeito que vocês administram a situação é magnífico, tipo, essa genialidade ao lidar com as situações. Eu quero, tipo, aprender isso aí para mim, eu quero ter isso aí para mim, e eu já vejo que dá para aprender. Porque eu entendo isso aí que você está falando, o que você encontrou, porque é um segundo que você fica na casa, não precisa nem ser os freis, os próprios missionários. Você olha, tipo, paz e bem e tal, você fala, meu Deus do céu, tipo, você chega carregado de escritório, essas coisas e tal, você fala, não tem nada de importante, tipo, aqui tá coisa importante, é a tranquilidade que eles estão. Eu acho que eu consigo entender um pouco dessa tranquilidade que você encontrou lá. Isso me incomodou demais. Incomoda. Eu falei, nossa, eu tava correndo atrás de uma felicidade e a simplicidade é a felicidade, né? E aquela alegria, né? Os irmãos não precisavam querer construir um prédio, uma profissão para ser feliz. Eles queriam ser felizes naquilo que eles escolheram da vida deles, né? E no pouco, né? Sim. E aquilo ali para mim assim fosse um encontro real com Deus. Com o teu chamado. Com o meu chamado. E aí eu fui me envolvendo, né, na fraternidade. Frequentando mais. E aí eu pedi pro Frei um dia para eu dormir na casa dele. Aí eu passei 15 dias para dormir na casa dele direto. De um dia, né?
Mas ao mesmo tempo eu não E queria... tua avó? A minha avó... Adorou? Eu fui sempre assim, mesmo que eu morei com minha avó, mas eu fui sempre assim... Como meu pai me Livre. deixou desde pequeno, eu espelhava os meus amigos, os pais dele, e eu sempre... Eu sou muito raro de fazer amizade, Aham. né? Sei lá, uma coisa que Deus me deu. E aí eu ia pra casa de um amigo meu, ficava uma semana já, né? Eu sempre quis ter uma família. Como meu pai me deixou desde pequeno, eu sempre quis resgatar isso de mim. E eu tinha, essa é a verdade, eu tinha muita inveja dos meus amigos porque tinha uma família. Você pegava pra você? Eu pegava pra mim isso. E aí foi o que foi acontecendo, e a fraternidade pra mim, ela foi me mostrando esse valor da família, né? Mas naquele primeiro momento eu fiquei encantado com Deus, mas eu ainda não queria a vocação como religioso. Ali tinha toda uma matemática de Deus para mim. E aí eu fui me envolvendo, né? Eu puxei muito para minha mãe é muito dada, né? E fui me envolvendo. E aí um grande amigo meu que eu fiz no resgate, nós saímos do resgate muito amigo. Deixa eu só perguntar por curiosidade. E você tinha profissão nessa época? Não, eu trabalhei com advogado. Ah, é? Uhum. Cheguei a trabalhar com advogado, né? Mas não cheguei a ter uma profissão, enfim. Entendi. Eu era muito largado sobre isso. Né? Estava procurando. Eu era muito dado ao mundo, nesse sentido, né? Sem pretensão. Sem intenção. Né? Tinha sonhos, mas sempre eu acho que a emoção me levava para um lugar e me lançava. Vou embora. Então, esse meu amigo que eu fiz no resgate, em 2 dias eu fiz uma amizade com esse meu amigo. Esse meu amigo, ele tinha um problema da dependência química. E como o irmão dele fez também resgate junto com ele, e ele chegou depois do resgate, depois de uma semana, ali um mês, aí naquele momento do resgate, me dediquei você, depois daquilo ali acabou. Aí ele começou a voltar de novo ali para a situação da droga. E foi quando o irmão dele me chamou. Olha, eu vi que meu irmão ficou muito próximo de você, a gente quer... Aí começou a falar a realidade. E aí ele disse assim, não quer passar um final de semana com a gente aqui em casa? Pra você ajudar? Pra ver se ele... Eu fiquei 3 meses. Olha. 3 meses eu fiquei na casa dele. E aí eu consegui convencer ele de se internar. Com um final de semana no resgate, você já virou um missionário praticamente? Não, aí terminou o resgate, fiquei ali com os irmãos, né? Depois de 15 dias com os irmãos ali, depois eu me aproximei, o irmão do meu amigo me chamou. Nessa função. Aí eu fui pra casa dele e aí eu fiquei lá 3 meses, né? E a família dele me acolheu assim como parte da família. Legal. E aí ele foi pra chácara da fraternidade. Aí ele me falou uma coisa assim, eu tô indo, quando eu voltar eu quero você como irmão. Aí eu falei assim, não, aí... Calma. Não é assim, né? Eu não quero ser irmão, né? Eu amo a fraternidade, mas eu não quero ser irmão. Mas aquela palavra dele foi... Entrou. E todo mundo, algumas pessoas já me chamavam de irmão, né? Ei, você tem vocacionado? Não, enfim. E aí foi um momento que o Fitaciso, né? Pediu para ser acompanhado. Lá em São Luís. E era eu e o Frei José e o Frei Gabriel, que somos 3, que até hoje estamos na obra, graças a Deus, que fizemos amizade. E o Frei José e o Frei Gabriel, eles trabalharam no meu resgate. Né? O Frei José cuidava de mim, que ele era do teatro, e o Frei Gabriel cantava. Né? E aí nós fizemos uma grande amizade, nós 3 também. E aí... Eu, o José e o Frei Gabriel foi acompanhado. O Frei Gabriel já estava mais na frente do acompanhamento, entrou, né, largou tudo, tinha faculdade, tinha tudo, largou tudo. Né? Foi escândalo também. Né? O Frei José, eu e o Frei José estava ali sendo acompanhado pelo Frei Tarcísio. Só que parece que o Frei Tarcísio, ele quis fazer um teste comigo. É como eu falo para ele assim, você não acreditou em mim, né, na primeira vez. E aí, mas eu entendi a matemática.
Aí ele chamou eu e o Frei José numa praça e disse que o Frei José ia entrar na fraternidade. No mesmo momento eu pensava que ele, depois que ele tivesse terminado de falar com o Frei José, ele ia falar comigo. Também. E eu falei assim, não, você não vai entrar agora não. Aquilo ali pra mim foi cair meu chão. Eu falei, não acredito numa coisa dessa. Se Frei, eu disse, não, você ainda não tá preparado, enfim. Mas tudo era um jogo dele pra mim. Nossa, aquilo ali... Deu certo, pelo jeito. Nossa, aquilo ali como fosse mais uma faca entrada no meu coração. Eu falei assim, nossa, o Frei não acredita em mim, na minha vocação. E eu era muito, depois que eu voltei, o Frei Tarcísio fez um trabalho comigo, a aceitação de Nossa Senhora de novo comigo. Que eu tinha um bloqueio ali. E aí ele fez um momento de cura comigo, né? E aí ele marcou uma data de um título de Nossa Senhora que eu era muito devoto, Nossa Senhora de Fátima. E aí ele tinha, em março, ele falou pra mim que eu não ia entrar. E quando foi em maio, ele chamou. Eu me consagrei a Nossa Senhora, né? Que é a correntinha que a gente usa. E no mesmo dia ele falou assim, você vai entrar hoje. Aí pra mim aí... Marcou. Que legal. Aí foi isso. Que legal. E deixa eu perguntar, eu sei que é bem bagunçado, tem dia que você está aqui, tem dia que está na vila também, né? Mas você tem uma rotina de oração? Sim. Começa com a missa? O que você pode contar um pouco para nós? O que tem na tua rotina de oração? Um comum para nós na fraternidade, acorda cedo, 6 horas, né? Bate o sino para nós é como se fosse a voz de Deus, né? O sino sempre nos indica algo, né? Então, bate o sino 6 horas, ali quando for assim umas 6h20, a gente reza as laude, que é uma oração da igreja que nós rezamos, nós religiosos. E aí depois disso, o café. Mas até o café a gente não fala alto. A gente diretamente, a primeira pessoa que a gente fala é com Deus. Né? A gente já vamos diretamente à oração ali. E é onde que o irmão está na oração. Claro, a gente chega na capela, a gente vai primeiro ter esse diálogo com Deus. E depois o irmão que está na oração, ele puxa a oração que a gente começa todo mundo junto. Aí terminando, nós vamos tomar café. Depois do café nós chamamos de ofício, que são as responsabilidades que cada um tem de tarefa. Quem lava a roupa, quem está na cozinha, quem vai lavar o banheiro. Cada um de nós temos uma tarefa dentro da casa. E cada um de nós rezamos o terço, a coroinha, que é uma oração também que a gente faz pela consagração à Nossa Senhora. A adoração que a gente faz, então Jesus é exposto de meio-dia às 3, aí o irmão escolhe um horário ali, que a comunidade coloca ali para adorar. Depois a gente reza o texto das Santas Chagas, que é esse texto que a gente carrega aqui conosco, né? Depois, as vésperas, que é a oração também da igreja que a gente faz, que é às 5 horas, 5h30. Depois as completas, que é a última oração que a gente faz, para depois ir dormir. Nossa, uma rotina grande. Perante todo o trabalho que você tem. Fora os trabalhos que nós temos. Né? Que legal. Cai, vamos dizer assim, das emergências, vamos dizer nesse sentido. E deixa eu perguntar, você dá prioridade para essa rotina? Tem de dar, porque essa é a vida religiosa. Não, porque às vezes eu tenho, né, minha rotina. E eu tenho colocado ela como prioridade. Sim. Tipo, deixando até às vezes uma parte do trabalho, falo, espera só um pouquinho aí, vou fazer o que eu tenho que fazer no tempo ali que eu me organizo para fazer. E às vezes vem na minha cabeça e falo assim, relaxa, descansa um pouco aí, não precisa ser assim tão frenético, se não der certo não vai fazer. Mas eu não tenho conseguido deixar de fazer. Graças a Deus eu tenho mantido essa rotina pontual assim e vejo a necessidade de deixar. Isso que assim, aí não tem a missa que todos os dias a gente precisa comungar, né? Todos os dias. Fora isso eu estou falando assim que é aquilo que é a coluna, mas fora aquilo que é leitura de livro, leitura espiritual, né?
direção espiritual que a gente faz. Você tem diretor espiritual? Sim, tem diretor espiritual, tem várias coisas. Você tem filhos também? E o Filhos, senhor é diretor espiritual? sim, Você é um diretor espiritual? sim, Ah, que legal. sim. Nós também somos diretores espirituais. Da casa ou o Freis também? Tem freios, freios da casa, freios em outras missões que nós fazemos por telefone, direção espiritual, e pessoas que nos procuram na missão, né? Legal. Mas na missão, às vezes alguma pessoa que você acompanhou em outra missão, que ainda quer que você seja diretor, e uma vez por mês a gente entra em contato para fazer a direção espiritual. Que legal. Então vamos contar, que nem eu te falei, né? É um pouco pessoal, mas eu sei que tem muita gente que quer saber e eu também quero saber. Como que foi mais ou menos a tua chegada pra cá, pra casa? Você é o responsável pela casa de passagem Sim, aqui de Campo Mourão. sim, Para quem não sabe, a gente tem a casa de passagem aqui da Fraternidade O Caminho, que é uma casa que acolhe pessoas em situação de rua. Eles servem comida, roupa, cama, mas o intuito da casa é o tratamento, né? Que daí fora a casa, que é uma casa de passagem, eles têm as chácaras em Cascavel e Corbélia, aqui no Paraná. Cascavel, Corbélia, Foz também. Uhum. Tem vários Aí, espalhados no Brasil. Porto Alegre, né? isso.